Vamos lá, Oitavo. Vamos torcer pelo comandante Obi. Gostoso. Ninguém nasce me tirava. Esse é o lendário abdômen de 9 golems. Bom, como não esperaram ver, eu taquei dando essa introdução porque nos episódios, né, pra comentar. Então, vamos logo pro que interessa. Opa. Antes de continuar o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscreve aí, dá aquela força pro canal. Afinal de contas, se você mesmo não demonstrar interesse, o YouTube não vai te recomendar de novo. E agora sim, bora continuar pro vídeo. E o episódio 5 começa exatamente de onde o episódio 4 tinha terminado, que é com eles tentando botar o inseto no Obi. Mas o Obi consegue existir ali, basicamente fechando os poros dele de alguma forma. Mas logo outra coisa chama a atenção da gente, que é justamente a chegada do Dragon. Oi, meu chapa. E realmente a apresentação inicial dele do mangá foi cortada. O que fica a cargo de curiosidade aqui, porque isso não é dito na animação, mas o motivo de existirem os Destruidores é por causa dele. Isso é dito na primeira aparição dele no mangá, que o título de Destruidor / Carrasco, que é como eles são chamados na tradução da Panini, foi criado para designar ele. Porque não haveria ali um título que ele conseguisse se encaixar, mas ele não conseguia se encaixar em nenhum outro esquadrão, então aquele esquadrão foi criado por causa dele. Basicamente é isso. Felizmente o Arthur consegue ficar animado naquela situação justamente por se imaginar como um cavaleiro enfrentando um dragão. Mas daqui a pouco ele solta de verdade. Primeiro o que a gente vai ver é justamente o Dragon exalando a sua presença e o seu poder dracônico. Sinta pressão, neném. Sinistro. Agora sim, o Arthur consegue dar asas à sua imaginação e justamente para tentar dar a Excalibur o título de Matador de Dragões. E ele vai para cima, vai com tudo, mas ainda assim não é o suficiente. E ele sai voando numa só lapada. Felizmente ele também consegue ali se ajambrar em um pouso improvisado. E um detalhe interessante é que logo depois disso, o Arthur meio que sai da imaginação dele e tem que voltar para ela logo em seguida. Isso porque o Dragon, logo depois disso, quando ele aterriza, elogia o Arthur dizendo que ele é um humano muito forte. Ele é muito forte para um ser humano. E o Arthur faz uma constatação meio óbvia, tipo, ele olha pro Dragon e pensa, você não é um humano? Ele verbaliza, né? Você não é um humano? Como assim? Aí o Dragon reforça que ele é um dragão e o Arthur volta pra pira, volta pra imaginação e tenta novamente ir com tudo pra cima, né? Com todo o ataque que ele consegue. E com uma animação muito bonita, diga-se de passagem. Mas, mesmo assim, não é o suficiente. Inclusive, o resto da oitava não tá parado só, fazendo nada. A maioria tá, porque não tem muito o que fazer. Mas o Rinawa pelo menos tentou ajudar, só que, como ele usa armas, obviamente ele tentou dar tiros no Dragon, e isso não funcionou. Então, tipo, balas, o poder do Rinawa não funciona nele, é como se o Dragon fosse invulnerável por algum motivo. Então o resto do grupo tá basicamente indefeso, porque se o Rinawa não conseguiu um balaço, como é que os outros vão conseguir? Tá bem mais complicado. E a outra progride, mesmo com a Maki achando muito estranho que só o Arthur esteja ficando machucado e o Dragon completamente ileso, mas a luta progride até que o Arthur consegue atingir as escamas do Dragon. Sim, ele tem escamas, que segundo Lich são muito parecidas com o corpo dos infernais. E não para por aí, porque o Dragon consegue cobrir todo o corpo dele com essas escamas de alguma forma. E aqui nós também chegamos a outro ponto bem interessante, porque nesse momento o Dragon fala o seguinte pro Arthur: seus poderes de ignição são fortalecidos pelas imagens em sua mente. Foi uma boa abordagem, mas você ainda não se agarrou à Adola. Se só usar o poder de um lado, vai acabar aqui. Ou seja, o anime está começando a pincelar um pouco sobre o que é a Adola, que é o lugar, a dimensão Adola. Já teve um pouco disso no início da temporada, e aqui estão continuando esse desenvolvimento, pelo menos aos poucos. Mas o mais importante no momento é que a luta ainda assim continua e o Arthur consegue se proteger ali momentaneamente com uma capa de plasma, mas quando ele vai realmente revidar com um golpe mais forte, e é nesse momento que eu vou voltar alguns segundinhos no episódio, justamente para trazer o ponto de que a gente teve ali uma cena para mostrar que o Karin e o Foin, eles estão ligados nas tramóias que aconteciam ali no convento onde a Hibana cresceu. Assim como ela obteve essa informação, eles também conseguiram obtê-la de alguma forma, que eu não tô lembrando agora. Mas o fato é que eles também vão investigar. E agora sim, o anime volta para a luta do Burns e do Shinra. E o que acontece é que
o Obi tá ali exibindo seus músculos. Mas quando ele parar de flexionar eles, provavelmente o inseto vai entrar e aí vai dar tudo perdido. Então o Shinra precisa se apressar. Logo, o Shinra e o Joker fazem um ataque combinado ali, ou mais improvisado, mas ainda assim um ataque em dupla, e o Shinra consegue dar um golpe tão forte no Burns que eles quebram o chão e vão para dentro da prisão. Infelizmente, nesse mesmo momento, o Burns também atinge o estágio 3 do Voltage Nova. E é aqui que o episódio 5 acaba, se não me engano, é o episódio 5, exatamente, e eu gostei. Mas eu acho que o próximo episódio que iremos falar aqui, que é o episódio 6, o último lançado no momento que esse vídeo está sendo gravado, consegue ser melhor, mas ainda assim eu curti pelo menos as incrementadinhas ali da luta do Arthur contra o Dragon. Porque tem vários momentozinhos em que a gente entra na mente do Arthur, a gente entra na imaginação dele e a gente vê como é que ele está se imaginando, né? Que aparece aquelas figuras do cavaleiro com o dragão. Legal, não é minha nossa, que incrementada, que coisa, uou! Mas legal, bacana. No geral, a luta do Arthur é meio que um massacre unilateral, mas não deixa de ser visualmente bonito, não deixa de ser visualmente bem feito no geral. Só acho que fica abaixo do Burns e do Shinra. Tem mais reclamações também, porque não só a cena do Dragon foi cortada, a cena inicial dele sendo apresentada no mangá foi cortada, como também uma cena das chamas azuis do Shinra foi cortada também. Tinha uma cena do Shinra com as chamas azuis logo na parte de cima em que ele está enfrentando o Burns. Essa parte foi cortada e entre o episódio 5 e o episódio 6 eu fiquei pensando, poxa, que pena, não vão adaptar isso. É uma das partes mais legais do mangá pra mim, visualmente também, convenhamos. Visualmente, chamas azuis são lindas, então é claro que eu queria ver isso na tela. Porém, isso vai acontecer. Tem um momento do episódio seguinte que isso vai acontecer, e isso tá no mangá também, só que eu tinha me esquecido porque no mangá é só um quadro que passa rápido e eu não lembrei. E também o mangá é preto e branco, você talvez não tenha nem entendido por que eu tô falando isso, mas calma que eu vou explicar ou relembrar pra quem esqueceu como que as chamas azuis são ativadas. Por enquanto, vamos por partes, como já diria Jack Stripador. O episódio 6, então, começa mostrando o passado do Burns, como que desde muito novo ele sempre se dedicou às orações, ia ser um servo de Deus. E como, a partir do momento que ele teve aquele link lá com o Joker, como que essa visão, como essa missão de vida, vamos por assim, foi confrontada, né? Como que as descobertas que ele fez sobre o Templo do Sol acabaram abalando a fé dele, né? Quando ele descobriu que o Ruffles original havia sido substituído e tudo mais. E o diálogo dele, expondo em pensamento essas dúvidas que ele tem, é muito bom. É sensacional. É o tipo de coisa que eu vou tentar deixar aqui na edição, vou deixar a cena correr para vocês verem, caso não tenha assistido o episódio. Mas se eu não conseguir deixar, eu recomendo muito que você assista o episódio por si só e veja lá como que isso vai acontecendo. Eu adorei isso. É uma coisa que eu já gostava do mangá e eu acho que continua sensacional no anime. 私があの時見たのは狂気、圧倒的正解、圧倒的狂気に触れた。それは人々の破滅の結末。そもそも私の祈りとは何だ。私は何のために祈っていた。仲間、民の救済か。私は何を何のために祈っていた。いや、私の祈りは何も望んでいなかった。無垢なる祈ることが目的。そして見つけた祈りの届く先を。E dito isso, nós voltamos pro presente, onde a luta entre o Shinra e o Burns é retomada. E eles ainda estão economizando essa partezinha aqui, tá? Porque, por algum motivo, resolveram focar na cara do Joker enquanto ele tá fumando. Por nenhum motivo aparente. Então, se não for pra economizar, eu não sei mais por que é. Porque enquanto isso, tá rolando a luta meio que fora de tela. Ou talvez eles também estejam esticando pro episódio chegar no final. Mas vai tudo valer a pena. Vai ter um momento muito legal aqui, certo? Vai ter um momento ali, nós chamamos as duas e tudo vai valer a pena. Nós veremos o dinheiro economizado na tela. Por enquanto, a luta aí do Shinra e do Burns vai prosseguir, sem muito mais interferência, sem muito mais participação do Joker também, porque, segundo ele, quem vai cuidar das coisas é o herói de verdade. E o Joker não seria o herói. Ele é um anti-herói, mas ele não é o herói mais clássico, vamos por assim. Ele tá dizendo que o herói clássico vai resolver as coisas. É isso que ele quer dizer. Então ele não vai se meter. Basicamente ele olha pro Shinra e fala aí, ó, Shinra, tanca aí! Então a gente tem ali mais um momento de conversa entre o Shinra e o Burns, com o Shinra reclamando de que o Burns basicamente quer que todo mundo obedeça, no caso dos jovens,
obedeçam e fiquem calados. E o Burns simplesmente responde com: o que você tá falando, cara? O pai tá on, vem teu peito. Isso meio que dispara alguma coisa no Shinra de determinação nele, basicamente. E isso resulta em um Adora Link com o Show, que tá em algum lugar ali do Nether, não sei onde, mas tá em algum lugar. E esse momento aqui existe justamente para mostrar que a Halmia fez lavagem cerebral no Show, para ele não se lembrar do irmão dele, porque ele vê o Shinra, ele não reconhece a princípio. Então essa cena serve para isso. Lembra que a Halmia disse que ela ia fazer lavagem cerebral no Leonardo Burns, caso fosse necessário? E eu perguntei em quem mais ela faria. Então ela fez no Show. Isso meio que já estava implícito na temporada anterior e na primeira temporada também, porque ela usa os poderes dela para apagar ele na primeira temporada. E na segunda ele tá meio vegetativo, mas aqui é uma confirmação. Mas logo a gente volta pra luta do Shinra com o Burns, para minha felicidade, porque é agora que vem o dinheiro esfregado na tela, na minha cara. Adorei. E o Shinra consegue vencer o Burns, né? O Burns fica lá no Voltage Nova estágio 5, mas o Shinra consegue vencer isso com a Chama Azuis e com o Korna. E nesse caso, eu acho que ia faltar a explicação das Chamas Azuis. Caso você não se lembre, as Chamas Azuis, elas aparecem quando o Shinra sente a pressão da morte. Então aparece aquele kanji no rosto dele. No mangá isso acontece 2 vezes. A primeira que eu falei era na parte de cima ali do prédio. E a segunda vez seria aqui. No mangá, aqui é só um momento breve que aparece esse kanji. Que é, pra mim, pelo menos, no mangá, a marca registrada dessa transformação. Porque mangá geralmente não tem cor. É preto e branco só. Não dá pra ver a chama azul. A não ser que seja uma página especial colorida. Aí realmente dá pra ver. Mas fora isso não dá. Então não lembrei que tinha chama azul nessa parte. Só lembrava que tinha na parte de cima. E aqui, meio que eles fundem as duas cenas. Eles conseguem fazer isso. Porque no mangá, o Joker elogia as chamas do Shinra enquanto ele tá na parte de cima. Aqui isso acontece na parte de baixo, então eles meio que fundiram as duas coisas porque eles cortaram a primeira aparição disso. Mas enfim, o importante mesmo agora, mais do que essas observações que eu fiz, as comparaçõezinhas, é que o Burns, ele finalmente teve a sua postura desfeita, em vez de ficar em pé, tancando tudo, ele finalmente cai e fica sentado no chão. O problema é, a gente sai de dentro da prisão, é pelo lado de fora, onde já anoiteceu, e a gente vê ali o Karon e a Halmia conversando. E o que eles estão conversando é que tudo deu certo. E aí você pensa, nossa, vai ser aquele negócio do Doppelganger. O Doppelganger vai aparecer, vai dar muito ruim. Mas a Halmia fala logo em seguida que um novo pilar acabou de nascer. E aí sim, a gente volta para dentro do prédio da prisão e sim, aparece o Doppelganger. Ou seja, temos 2 problemas aqui. Surgiu um novo pilar, que a princípio a gente não sabe quem que é, e o Doppelganger do Burns apareceu exatamente no lugar que ele precisava aparecer, que é justamente embaixo do Burns, nas costas dele. E fica um chifre bem no coração do Burns. E o jeito aqui foi o Burns segurar esse Doppelganger pro Shinra e pro Joker poderem fugir, porque o Joker aparentemente não tem força suficiente para tancar o Doppelganger do Burns, e o Shinra tá muito cansado. Então ele fica lá segurando o Doppelganger pelo outro chifre, enquanto ele faz uma última reza. E como todo o arco dele foi sobre as rezas dele nunca desejarem nada, nunca ter nenhum desejo, que a oração em si era o objetivo, ele pela primeira vez na vida desejou alguma coisa. A gente não sabe o que é, ele não fala o que ele deseja, mas ele fala que deseja alguma coisa. Então fica em aberto aí, pra quem quiser teorizar. Enquanto isso, do lado de fora, lembra que tem o Dragon contra o Oitava? No caso seria o Dragon contra o Arthur, mas o Arthur já tá completamente lascado. Então o Dragon, ele tá ali aproveitando pra dar um último Hyper Beam em todo mundo e acabar com geral. A Maki, desesperada, corre pra frente para tentar defender, mas o último frame, antes da gente ver o resultado da destruição do Dragon ali, do raio que ele jogou, é da Iris. E todo mundo sobrevive, então já fica bem implícito quem que é o último pilar. Fica bem implícito a partir desse momento. Por enquanto o resto do grupo acha que foi justamente a Maki, por causa dos poderes de ignição dela. E aí eles até então não tinha apresentado nenhum. Ela era uma humana normal, uma freira comum. Porém, o pior nesse momento
é que chega os trajes brancos ali, eles cercam o lugar e pra eles é basicamente pega o pilar e o resto tira. Mas felizmente os protagonistas aparece o Moonlight mascarado. Mas por enquanto é isso, o vídeo bruto aqui já tá ficando bem grande. O que eu posso dizer é que, no geral, eu acabei curtindo. Sim, eu posso ser às vezes meio chato, mas no fim das contas eu estou satisfeito. O episódio 7 deve finalmente encerrar de vez esse arco e iniciar o próximo foco da trama, que com certeza é a questão do convento onde a Hibana cresceu. Eles vão investigar lá o que exatamente acontecer lá, é quais que eram os experimentos e tudo mais. Eu considerei esse o próximo foco, não deve ser outra coisa. Eu nem tô considerando isso spoiler, porque simplesmente durante esse arco eles foram mostrando ali várias sininhas que vão indicando pra isso, certo? Então, se não for isso, é meio complicado imaginar outra coisa. No mais, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva se não for inscrito, por favor, você chegou até o final, alguma coisa boa você viu aqui, alguma coisa interessante você viu, obrigado por estar aqui, de verdade, eu vejo você que está assistindo, é um vídeo que eu vou acabar postando por aqui.